tudo bom com vocês? Espero que sim. Então, gente, estamos de volta, como sempre, eu sempre volto, né, claro. E eu queria mostrar pra vocês, na verdade, ou pelo menos começar com vocês, uma série diferente de conteúdo. A minha ideia inicial é trazer alguns gêneros, ou temas, ou coisas legais, enfim, e fazer tipo um grande apanhado de indicações de livros bacanas sobre esses temas. Então, por exemplo, hoje vocês estão vendo um que é sobre livros de fantasia, livros mágicos, né? E a minha ideia é sempre tentar fugir um pouco das indicações tradicionais, né? Então, todo mundo que fala de livros de fantasia acaba falando de Nome do Vento, acaba falando de Game of Thrones, Harry Potter, etc. Eu queria quebrar um pouco essa regra, né? Queria tentar fugir um pouco dos nomes tradicionais de livros de fantasia, de horror, de mistério, etc. Então minha ideia aqui é trazer mais livros, mais coisas novas para todo mundo conhecer e também poder falar sobre eles, o que é maravilhoso. Então a gente começa conversas a partir desses livros indicados aí. Então vamos lá. Vamos falar de Kelly Link. Kelly Link é uma mulher espetacular. Ela é uma escritora americana que só foca em contos fantásticos e nonsense. Tudo que você for encontrar dela não vai ser um romance, por exemplo. Vão ser contos cortadinhos, pequenininhos, absolutamente maravilhosos, completamente loucos. Então, por exemplo, esse livro aqui é o meu terceiro dela, né, que eu tenho aqui em casa. Esse chama Magic for Beginners. Cara, esse conto mesmo, que nomeia esse livro, é esplêndido. Pra mim é um dos meus favoritos, não só daquele Link, mas da vida mesmo. É um conto espetacular que mexe com a cabeça, destrói tudo que a gente pensa e é perfeito, pra mim é perfeito. Mas ela divide opiniões, porque ela é bastante nonsense. Então algumas pessoas saem um pouco irritadas desses livros. Assim, recomendo demais. Ela tem um livro aqui traduzido para o português, que é O Estranho Mundo de Zofia. Ela não, sabe, ela brinca com o fantástico, assim, com malabarismo. Eu gostaria de escrever tão bem quanto ela. É uma pessoa que, enfim, sei lá, ela pega as coisas mais pensadas do seu coração e transforma em algo completamente louco e maravilhoso. Então, recomendo demais essa mulher. Vocês deviam estar lendo essa mulher enquanto vocês veem esse vídeo. Mas tudo bem. Outra mulher que passa pelo mesmo crifo, digamos assim, eu também acho que vocês deveriam ler tudo que essa mulher põe à mão, é a maravilhosa Ellen Oyeyemi, que escreveu Mr. Fox. Mr. Fox é um romance, embora ela também escreva muitos contos que, cara, eu não sei nem explicar de tão maravilhoso que é. Basicamente tem esse cara, esse Mr. Fox, que é um escritor, e por algum motivo ele mata todas as personagens femininas dele o tempo todo de formas completamente violentas. Esse livro ele faz uma referência muito clara ao símbolo da raposa dentro dos contos de fadas. Então o Mr. Fox, ele é ardiloso, ele é malandro, ele é esquisito. Então, e assim, ele é muito sedutor ao mesmo tempo, muito charmoso, mas, cara, é tão espetacular. E aí ele se vê dividido entre as duas mulheres da vida dele. Uma é a musa dele, que, enfim, sopra ideias pra ele. E a esposa dele, que não sabia que existia uma musa até então, e que fica absolutamente putaça, porque, afinal de contas, é estranho, né? Tudo que cerca o Mr. Fox é muito estranho. E esse livro aqui, infelizmente, não tem pro português ainda, até onde eu sei. Se você consegue ler nível intermediário a nível avançado já de inglês, você já consegue pegar esse livro aqui, porque ele não é muito difícil, ele tem algumas palavras que são mais complicadinhas, mas ele tem uma narrativa muito dos contos de fadas. Então se você já tem um pouco esse hábito, um pouco esse manejo aqui, você vai entender esse livro muito bem. É absolutamente maravilhoso, gente, recomendo demais. Por favor, façam esse favor pra vocês mesmos. Agora falando de um cara premiadíssimo, foda da literatura mundial, perseguido por pessoas por causa dos seus livros. Temos aqui Salman Rushdie com um dos meus livros favoritos da vida, que é o 2 Years, 8 Months and 28 Nights. É um título gigantesco, né? Já notamos, eu sei. Se você fizer as contas, né, e eu não fiz as contas, mas alguém me contou, são as 1001 Noites. Então esse livro aqui ele faz uma grande referência às histórias que aconteceram nas 1001 Noites transportadas para o mundo de hoje. Principalmente um casal, que era uma djinn, né, uma gênia, digamos assim, e um mortal que se apaixonaram, deixaram milhares de filhos e descendentes pelo mundo que têm poderes mágicos e não sabem como, nem porquê. Esse livro aqui tá na minha futura lista de livros que eu gostaria de escrever, porque, pelo amor de Deus, cara, que coisa linda, que coisa maravilhosa que é esse livro aqui. Ele tem edição para o português,
Foi lançada pela Companhia das Letras, que traz o Salman Rushdie, se eu não me engano, quase tudo dele pro Brasil. Então recomendo absurdamente, até porque essa edição, gente, vamos combinar? Combinar? Lindíssima. E não é um livro longo, tá? Dá pra ver aqui que ele não é um grande, gigante livro. Mas ele é espetacular, ele fica na sua cabeça pra sempre. Então falando agora de livros mais modinha, digamos assim, mais famosinhos, e que eu fico muito feliz que ficou famosinho, porque senão talvez eu não tivesse conhecido e não teria lido essa história maravilhosa, que é My Lady Jane. Delicioso esse livro, delicioso, uma gracinha, escrito por 3 autoras, né, a 6 mãos, a Cynthia Hand, a Brodie Ashton e a Jodie Madden. Eu só tinha lido coisas da Cynthia Hand, né, eu li O Último Adeus, lançado pela Dark Side, que é lindo, maravilhoso. Mas enfim, do que se trata essa história louca? A gente tem a Lady Jane, que é uma figura real da história da Inglaterra. Ela foi rainha da Inglaterra durante 9 dias, nomeada pelo seu primo, King Edward, que era filho do Henrique VIII e que morreu muito jovem. Ele morreu muito cedo, ele ficou muito doente, é isso que a história conta, né? E a Lady Jane, ela ocupou seu lugar, né? Ela ocupou o seu trono por apenas 9 dias, porque depois ela sofreu um golpe de estado, digamos assim. Essa história dela é real, e até um certo ponto é o que as narradoras vão contar pra gente. Essa história aconteceu, mais ou menos assim, foi isso que houve, e a partir de um determinado momento da história, acontecem coisas loucas, acontece magia. É uma magia que não tem uma grande explicação, é uma magia fantástica em que as pessoas podem se transformar em animais. Ele já foi lançado aqui no Brasil com o título Minha Lady Jane, é isso, pela editora Gutenberg, e recomendo grandemente, recomendo muito, se você precisa ler uma coisa quentinha pro seu coração, que parece um chocolatinho que você tá comendo, é esse aqui. Por favor, leiam esse aqui. Os 2 últimos livros que eu tenho pra mostrar pra vocês, eles são a definição da lista, né, minha lista imaginária de livros que eu gostaria de ter escrito. O primeiro deles é o All the Birds in the Sky. Gente, esse livro, ele é um casamento entre a fantasia e a ficção científica. A personagem principal, que é feminina, ela é uma bruxa. Então ela é uma bruxa que está vindo a ser bruxa. Ela está em processo de formação de bruxaria. Enquanto o protagonista, ele é um cientista desde que se entende por gente. Ele é completamente maluco por ciência e ele consegue desenvolver uma inteligência artificial refinadíssima. Então esses 2 personagens, eles vão se cruzar ao longo de vários momentos diferentes da vida dos dois. Desde a infância eles, enfim, se conhecem ali, mas é ao longo desse processo de crescimento que a gente vai ver a beleza e a profundidade dessa história maravilhosa. Pra quem não sabe, a Charlie Jane Anders, além de ser uma escritora trans absolutamente fantástica, foi editora do IO9 por muito tempo. O IO9 é um grande site de referência de cultura nerd, geek. Então, assim, não tem erros esse livro, não tem erros, esse livro é espetacular. E veio pro Brasil, inclusive, né, chama Todos os Pássaros no Céu, se não me engano, lançado pela editora Morro Branco. E é belíssimo, eu não consigo nem tirar a cara dele, gente, pra vocês terem uma noção de quão lindo esse livro é. Às vezes ele fica um pouco lento, mas vale cada segundo, ele é lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Tá, por fim, é um dos meus livros favoritos da vida, ficou muito famoso, todo mundo leu, muita gente leu. Eu mesma já fiz vídeos sobre ele aqui no canal, mas eu não consegui deixar ele de fora, gente. Que é o espetacular Golem e o Gênio, da Helen Wecker. Ele foi lançado em 2016 e assim, eu não podia esperar. Eu tive que... Não, 2015 na verdade, foi no ano que eu tava fazendo aqui no canal o 1 ano sem comprar livros. E gente, pelo amor da Santa Crispinha, assim, pelo amor da Santa Golem, leiam esse livro imediatamente. Esse livro é doce, delicioso, é um dos meus livros de cabeceira, literalmente ele fica aqui, ó, aqui, junto com o All the Birds in the Sky, os dois ficam aqui, porque eu não consigo me livrar dele, eu não consigo esquecer essa história maravilhosa, eu quero reler ele. Golems são um monstro, digamos assim, da mitologia judaica. Uma criatura que você constrói com suas próprias mãos e ela passa a atender todos os seus desejos. E o que acontece quando isso vem na forma de uma moça absolutamente maravilhosa, doce, cheia de sonhos e que ao mesmo tempo faz amizade com um gênio que é exatamente o contrário dela. Ele é completamente intempestivo, sem limite. Essa dupla é espetacular e assim,
Esses livros aqui que eu mostrei pra vocês são alguns dos meus livros favoritos da vida. São livros que eu valorizo demais, que eu gostaria de ter escrito. Estão na contramão daquilo, tudo aquilo que a gente acha que a fantasia tem que ser, sabe? Por favor, façam esse favor a si mesmos. Não só porque o livro é fenomenal, lindíssimo, edição da Dark Side, assim, quebrou tudo. Olha essa lá, pelo amor de Deus. Mas enfim, não só por causa disso, mas porque é uma história que vai ficar com você pra sempre. É uma história lindíssima. Se você gosta de fantasia, se você gosta de personagens cativantes, profundos, se você gosta de angústia, porque esse livro é muito angustiante, por favor, leiam imediatamente. Não tem como recomendar mais um livro pra vocês. Se vocês não quiserem ignorar todo o resto da lista, tudo bem. Mas esse aqui é o que deveria ficar pra vocês no final das contas, porque é lindo demais. Pra algumas pessoas é um pouco lento, não tem tanta ação, mas eu acho que é o casamento perfeito entre personagens profundas e uma história que te puxa, que te arrasta. Bom, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que eu já falei de alguns livros desses aqui no canal, especialmente o Golem e o Gênio, é um livro que eu não perco muita oportunidade de falar a respeito. Por favor, leiam esses livros, experimentem essas histórias, conheçam esses personagens que são espetaculares. Depois venham me contar o que vocês acharam, mesmo que seja pra xingar, tá bom? Então, muito obrigada por terem me assistido até aqui. Um beijo a todo mundo e até mais.